Olá! Pensa só numa cena. Alguém vai comprar um tênis. Numa prateleira tem um por R$ 100, na outra um por 300. Tá na cara qual é o mais barato, certo? Bom, no nosso dia a dia, sim. Mas quando o assunto é bolsa de valores, essa lógica tão simples pode ser uma armadilha. E aqui que a coisa fica interessante. Essa pergunta parece um quebra-cabeça, né? Mas é exatamente isso que a gente vai desvendar. A resposta está em entender uma diferença que é fundamental. O que algo custa não é a mesma coisa do que algo realmente vale. E sacar isso é o que separa quem só compra papel de quem investe de verdade. Então, a grande sacada é esta aqui. Preço é o que se paga. Valor é o que se leva para casa. Na bolsa, esses dois, olha, quase nunca andam de mãos dadas. O preço é aquele número que fica piscando na tela, mudando a todo instante. Já o valor é o que a empresa é de verdade, sabe? Seus lucros, seus bens, sua força. Beleza, mas como é que se mede esse tal de valor? Para começar, vamos pegar a nossa primeira ferramenta, o famoso indicador preço sobre lucro, ou, para facilitar, P/. Pensa nele como uma espécie de relógio. Um relógio que mostra quanto tempo, em teoria, o lucro da empresa levaria para pagar o investimento feito. O nome pode parecer técnico, mas a ideia é super simples. Vamos imaginar a compra de uma padaria. O PL basicamente responde àquela perguntinha que todo mundo faria. Tá, mas se essa padaria continuar lucrando o que ela lucra hoje, em quanto tempo eu recebo de volta a grana que eu investi? Vamos botar números nisso para ficar mais fácil. Digamos que a padaria custou R$ 100.000 e que, todo ano, ela dá um lucro de 10 mil. A conta aqui é de padaria mesmo, literalmente. 100 mil dividido por 10 mil. O resultado? 10. Esse 10 é o PL da nossa padaria. E o que esse número 10 significa? Bom, ele representa um tempo teórico de retorno de 10 anos. A regrinha geral é a seguinte: quanto menor o payback, em tese, mais rápido o investimento se paga. E um PL muito alto. Geralmente, é o mercado apostando que os lucros daquela empresa vão crescer e muito no futuro. Certo, essa foi a primeira ferramenta, mas tem mais. Agora a gente vai olhar para outra sigla, P/VP, ou Preço sobre Valor Patrimonial. Aqui a gente muda um pouco o foco. A gente para de olhar só para o lucro e começa a olhar para o recheio da empresa. Os prédios, as máquinas, o dinheiro em caixa, tudo que ela tem de concreto. O PVP funciona como se fosse uma balança. De um lado, a gente coloca o preço que o mercado está cobrando pela ação. Do outro, a gente coloca o valor de tudo que a empresa realmente possui. Essa balança vai dizer se o preço que se está pagando é justo, se é um desconto ou se é um ágio por tudo aquilo que a empresa tem. E o resultado dessa pesagem nos dá 3 cenários bem claros. Se o P por VP dá igual a 1, significa que o preço e o patrimônio estão equilibrados. É uma troca justa. Se o P por VP for menor que 1, aí a coisa fica boa. É como comprar uma nota de R$ 1 pagando 90 centavos. É um desconto. E se for maior que 1, se está pagando um prêmio, geralmente porque o mercado acredita que a empresa vai fazer mágica com aqueles ativos no futuro. Certo, chega de teoria, né? Vamos ver como isso tudo funciona na prática, no mundo real. Vamos pegar 2 empresas gigantes e bem conhecidas aqui no Brasil para ver como essas ferramentas se aplicam. De um lado do ringue, a gente tem a WEG, o monstro da indústria sempre vista como uma grande história de crescimento. Do outro, o Banco do Brasil, um caso clássico de ação de valor. Basicamente, uma é considerada cara e a outra barata. Vamos entender o porquê? Olha só que absurdo essa diferença no PL. O da WEG está em 30. Isso quer dizer um retorno teórico de 30 anos. Por que alguém pagaria isso? Porque o mercado inteiro aposta que a WEG é uma máquina de crescer e que os lucros dela vão explodir. Já o Banco do Brasil, com um PL de 4, parece uma verdadeira pechincha. E no PVV, a história não só se repete, como fica ainda mais forte. O mercado paga mais de 10 vezes pelo patrimônio da WEG. É um prêmio gigantesco, uma aposta na qualidade e no futuro da empresa. Enquanto isso, o Banco do Brasil está sendo negociado por menos do que ele vale em patrimônio, com um PVV de 0,90. Isso mostra que o mercado vê riscos ali, como a questão da interferência política, por exemplo. E isso tudo nos traz a um ponto-chave. Peraí, se o Banco do Brasil parece tão barato, por que não está todo mundo correndo para comprar só ações como essa? A resposta é porque existe um perigo escondido aí. A resposta para essa pergunta é um gigantesco não. De jeito nenhum. Achar que quanto mais baixo, melhor é uma simplificação muito perigosa e é uma das armadilhas mais clássicas em que um iniciante pode cair. O nome dessa armadilha é Value Trap,
Ou, em bom português, a armadilha de valor. É exatamente quando uma ação parece barata demais para ser verdade e, na maioria das vezes, não é verdade mesmo. É uma cilada. A história é sempre a mesma. A pessoa vê uma ação com PL de, sei lá, 2. Os olhos até brilham, nossa, achei a barganha do século. Mas o que acontece é que o mercado raramente dá ponto sem nó. Muitas vezes, um preço tão baixo significa que o mercado já sabe de um problema sério que vem por aí. O preço baixo não era uma oportunidade, era um sinal de alerta piscando em neon. Certo. Então, qual é o jeito certo de usar tudo isso sem cair em ciladas? Vamos resumir o que a gente aprendeu aqui num pequeno kit de avaliação. É um checklist bem simples. Primeiro, olhar o PL para sacar quais são as expectativas de lucro que o mercado tem. Segundo, olhar o PVP para entender se estão pagando um prêmio ou um desconto pelos ativos da empresa. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, entender o contexto, investigar o porquê de uma ação estar cara ou barata. Lembre-se, os números são só o começo da investigação, nunca o fim. E essa é a pergunta que deve guiar qualquer análise, sempre. Avaliar uma empresa não é só fazer conta de matemática. É um trabalho de detetive. É sobre interpretar as pistas que os números dão para conseguir entender a história completa por trás daquela empresa. E essa, sim, é a verdadeira habilidade de quem investe.